veja o sol nascer. Vai, faça uma canção, abra o coração, que ele ajudará. Queridos irmãos, queridas irmãs, nosso muito bom dia a todos. Que todos nós que aqui estamos na Casa Espírita, bem como os nossos irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, estejamos todos envolvidos nas vibrações benéficas do amigo Jesus e em sua paz. Para darmos sequência à abertura dos trabalhos na manhã de hoje, nós convidamos a todos para nos acompanhar na leitura de uma página deste livro Paz Todo Dia, de Lourival Lopes. A lição de hoje nos diz o seguinte: não perca tempo com as malquerenças, as discussões, os desentendimentos. Se perde tempo com essas coisas, você fere seu íntimo e põe nele uma infelicidade que prejudica o jeito bom de viver. Conserve o coração em paz. Se as coisas e as contrariedades se avolumam, use as reservas de equilíbrio e sobriedade e restitua o bem-estar o mais rápido possível. Não perca seu precioso tempo, ele deve ser utilizado para as coisas boas. Entre os caminhos que se apresentem, escolha o que não fere você nem os outros. O seu amor chama para você o amor dos outros, o amor de Deus e o amor da vida. E agora então nós convidamos a todos para unir os pensamentos, sintonizarmos-nos com os benfeitores espirituais que aqui trabalham em favor de todos nós. E rogarmos assim a Deus, nosso Pai e Senhor das nossas vidas, pelo teu amparo, Senhor, para os trabalhos que ora iniciam-se nesta instituição de luz e de paz. Que o Mestre Jesus, o amigo maior das nossas vidas, com seu amor infinito por cada um de nós, esteja a direcionar para os nossos corações as vibrações benéficas que irão lenir, que irão curar, que irão acalmar e abrandar todas as aflições que as diversas situações da vida, porque todos nós temos que passar, podem nos trazer. Que todos nós possamos nos fortalecer na luz veneranda da doutrina espírita e no Evangelho de nosso Senhor Jesus, que é a fortaleza maior para as nossas almas. Que assim seja. Sendo assim, queridos irmãos, damos por abertos os trabalhos. A seguir passamos a palavra à nossa irmã Jailce, que hoje trará o tema para nós: eu posso ser uma barreira para o mal? Um bom trabalho, meu irmão. Um bom dia a todos. Que o Mestre Jesus possa nos iluminar na condução dessas reflexões de hoje. E as reflexões desta manhã, ela é para nos fazer pensar que o bem e o mal, eles não estão presentes somente em grandes feitos ou em grandes acontecimentos, ou seja, em acontecimentos que ganhem destaque. O bem e o mal, eles estão ligados na nossa vida, nos pequenos detalhes, nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. E são esses detalhes que fazem toda a diferença. Sabemos todos que somos construtores dos nossos destinos. E a cada minuto da vida, nós fazemos importantes e decisivas opções para a nossa vida, para a nossa economia moral.
nós sempre temos diante de nós 2 ou mais opções que nós deveremos eleger de conformidade com a nossa livre vontade, com o nosso livre-arbítrio. Se estamos no trânsito, por exemplo, e alguém nos corta a frente, nós temos que decidir rapidamente entre 2 opções: xingar ou ficar quieto. Se nós nos aproximamos também de um cruzamento cujo sinal está fechado para nós, nós também podemos optar entre parar o veículo ou avançar com o sinal vermelho. Na convivência diária, quando alguém nos fala mal de outro alguém, nós podemos optar entre sermos o ponto final da maledicência ou levar a fofoca adiante. Se quando nós abraçamos alguém, nós optarmos por dar um abraço frio, desprovido de sentimento, ou então nós podemos optar por um abraço pleno de um afeto verdadeiro. Nas conversações diárias, nós temos sempre a possibilidade de falar com otimismo, de usar palavras para espalhar o bem, mas também podemos optar entre palavras para espalhar o pessimismo e a insegurança. Diante das dificuldades que se apresentam para nós na nossa vida, nós podemos de pronto assinar um atestado de derrota, dizer que não conseguiremos, ou acreditar que seremos capazes de vencer o obstáculo que se apresenta. Então, como podemos perceber, em todas as situações, nós é que decidimos, de livre vontade, entre todas as opções possíveis, cabendo-nos também depois o resultado das nossas próprias escolhas. Se o exemplo que eu dei lá do trânsito, se nós optarmos, por exemplo, pelo xingamento ao motorista, nós teremos consequências diversas da que teríamos se nós ficássemos calados. Porque, às vezes, o motorista que fechou o nosso veículo, ele pode não nos ter visto ou ter errado no cálculo. E, nesse caso, ele pode assumir o equívoco que cometeu e pode não revidar. Mas, se às vezes aquele motorista também estiver num mau dia e essa situação desencadeia, às vezes, tragédias, e a violência poderá ser o desfecho dessa situação, como a gente sabe de muitas histórias que acontecem no trânsito, que muda a vida das pessoas para sempre. Se nós escolhemos também avançar o sinal vermelho, nós também podemos nos chocar com outro veículo e também poderemos colher, sim, as consequências desse ato. Quantos acidentes terríveis poderiam ser evitados se nós tivéssemos optado pela paciência de esperar? Se diante da possibilidade de disseminar a fofoca e a intriga, nós optarmos por nos calar, certamente nós evitaríamos muitos dissabores para nós e para outras pessoas. E isso depende exclusivamente da nossa livre decisão. São as nossas escolhas. E os minutos, eles se apresentam para todos nós como uma bendita oportunidade de crescimento para Deus. Então, desta forma, cabe-nos optar sempre entre ser um sorriso que ampara, ou a gente pode ser aquele que também é um soluço que desanima. Nós podemos optar em ser um raio de luz, ou então uma nuvem de preocupações. Nós podemos optar em ser um amigo que compreende e perdoa, ou um inquisidor que condena e destrói. Nós podemos optar entre ser na vida uma bênção ou um problema.
Enfim, nós estaremos constantemente tomando decisões importantes, sempre de acordo com o nosso livre-arbítrio. A decisão é sempre nossa. E Deus respeita a nossa decisão. Na questão 631 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para os benfeitores espirituais como fazer distinção entre o bem e o mal. E os benfeitores nos respondem: Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E complementa com a questão 632, com a resposta da questão 632. Jesus vos disse: vede o que gostaríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganarás. E como nós evitaríamos muitos dissabores na nossa vida se praticássemos verdadeiramente esta frase: fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E fazer o bem nas pequenas coisas do dia a dia é muito simples. Nós é que gostamos muito de complicar as coisas. Porque o poder de um simples sorriso, neste momento em que nós estamos usando máscara, nós podemos sorrir com os olhos. Clareie o dia de quem recebe esse sorriso no olhar. Uma mão estendida a erguer aquele irmão que está caído pelo caminho, ao invés de nós ajudarmos a destruir mais ainda. Nós podemos também usar de um sincero elogio, que com certeza incentivará e dará um novo vigor para quem recebe. Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, um muito obrigado. São palavras que transformam o momento das pessoas, faz elas se sentirem lembradas, consideradas. São essas atitudes simples, mas de incalculáveis benefícios para quem recebe, mas principalmente para quem pratica. Não nos esqueçamos de que o primeiro a ser ajudado é sempre aquele quem ajuda. E o sentimento, ele é a porta de entrada para a nossa mudança interior. Não tenhamos vergonha de sentir, de nos emocionar, porque somente através da empatia, nos colocando no lugar do nosso irmão, sentindo as suas emoções, sentindo as suas dores, é que nós poderemos dar início à nossa mudança. É a dor do outro doendo em mim. E como uma verdadeira corrente, nós vamos praticar o bem. E a cada ato de bondade que nos for concedido, vamos multiplicar esse ato de bondade. Vamos ceder sempre lugar a quem precisa. Vamos valorizar a todos, a toda a humanidade. Vamos verdadeiramente olhar o outro como irmão que somos, filhos do mesmo Pai. Vamos fazer a inclusão social daqueles que são discriminados, pois o problema não é a diferença, mas ser tratado diferente. Vamos fazer o coração de alguém bater mais forte, com atitude, com gestos de gentileza. Quem disse que nós não podemos mudar o mundo? O nosso Mestre Jesus já nos disse: vós sois deuses. E disse mais: podem fazer o que eu faço e muito mais. Então devemos mudar a nossa postura acanhada para fazer o bem, porque o mal ainda é muito ousado, ele aparece bem mais. Mas nós devemos ser mais ousados ainda, com muito amor, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos. E é lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, sede perfeitos, no item 13, ele nos fala sobre o homem de bem. E lá ele nos diz
que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Que se ele interroga a consciência sobre os seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. E em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ou seja, todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Esse é o nosso trabalho. O homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. E ainda lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, o apóstolo Paulo, no item 10, nos diz: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiques o mal, como também vos levará a praticar o bem. Para fazer-se o bem, é preciso sempre a ação da vontade. E se nós indagarmos ainda hoje quanto à solução dos problemas que nos afligem, a atualidade terrestre, por tudo que nós estamos passando, a resposta síntese para essas perguntas ainda é aquela de há quase mais de 2000 anos nos foi trazida. Caridade de um para com os outros. E essa caridade, ela deve se expressar em gentileza diante das agressividades, em paciência para com o desequilíbrio, fé viva perante as chamadas desilusões do caminho, otimismo, perseverança em frente às provas. Caridade que se expressa em esperança, em socorro aos nossos irmãos que ainda permanecem nos problemas inquietantes da vida. Tão somente, meus queridos irmãos, com a caridade, essa luz divina a fluir de nós na direção dos outros, nós conseguiremos melhorar o que somos, o que temos, para sermos melhor no que nos cabe ser e alcançar os valores que ainda nós desejamos. E a Joana, na obra Iluminação Interior, do Divaldo Franco, nos diz que o ser humano, ele procede da divina luz e avança para ela. E que nós devemos fazer ampliar a nossa capacidade de iluminação. É dever de toda a consciência que desperta para o nível de si mesmo, superando as investiduras que a tentam impedir. Sempre teremos obstáculos, mas nós devemos manter firmes e perseverantes na nossa iluminação para ajudar os nossos irmãos a se iluminar também. Ilumina, então, propõe a benfeitora espiritual. E não é o momento de nós estarmos tão preocupados em iluminar os outros, mas principalmente e essencialmente nos iluminarmos. E para isso também somos convidados a lidar com a nossa sombra, as partes da nossa personalidade que nós não gostamos muito de cuidar. E que Kardec e os espíritos nobres tão bem definiram quando falaram a respeito das nossas inclinações más. Não foi à toa que Santo Agostinho propôs uma terapia diária, lá na conhecida e tão repetida questão 919 do Livro dos Espíritos,
que era para nós passarmos em revista a nossa própria consciência e não a do outro. Buscar refletir no interior de si mesma as atitudes, os pensamentos, os sentimentos que já não devem ter lugar mais em nossas vidas. E passo a passo construirmos um caminho de transformação, um caminho de iluminação interior. Porque somente assim nós poderemos honrar a nossa condição de cristãos e de espíritas. Somente uma coisa nos é pedida nessa jornada: que sejamos sempre o nosso melhor eu que podemos ser. E essa será a nossa melhor contribuição à sociedade conturbada dos nossos dias. E assim nós procedendo, nós estaremos com as nossas candeias lá no alto, iluminando o caminho e os nossos passos, auxiliando ainda aos que se debatem nas sombras, pois somente com o nosso exemplo pessoal é que poderemos ensinar que ainda há esperança. Então, nesses dias onde a sombra parece prevalecer no nosso planeta, vamos sustentar a divina luz, nos iluminando, servindo, amando, porque somente assim nós estaremos comprometidos com a jornada de iluminação interior. E iluminação interior, meus queridos irmãos, ele constitui um forte apelo e um vigoroso convite à mudança de comportamento, à mudança de mentalidade, à mudança de estado de espírito, visando o nosso aperfeiçoamento intelecto-moral. E por que o bem está relacionado à moral? Essa é a questão 629 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores nos responderam que a moral ela é a regra de bem proceder, isto é, distinguir o bem e o mal. Que o homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Olha que bonita essa última frase, né? O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então é nessa condição de espíritos em evolução, ainda é comum nós nos debatermos com tendências negativas, que ainda se manifestam na nossa intimidade. Mas nós que já temos os conhecimentos das preciosas informações espíritas, essas informações que já nos desperta para a necessidade da aquisição dos reais valores, essas que irão compor o nosso patrimônio espiritual, esse patrimônio que nós levaremos ao desencarnar. E esses recursos, eles estão registrados também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as virtudes, a moralidade, que nós levaremos conosco desta para outra vida, como uma verdadeira propriedade. Mas até que então nós superemos as nossas inferioridades, nós ainda enfrentaremos os desafios de educar a nossa inteligência, os nossos sentimentos, que ainda demonstram a tendência negativa e o temporário domínio de instintos inferiores, que ainda se exteriorizam da nossa natureza animal. André Luiz nos ensina que nós vivemos no presente com os olhos lá no futuro, mas ainda temporariamente estamos presos às amarras do passado. Isso porque nós já vislumbramos um futuro melhor e a felicidade. Porém, na condição de prisioneiros ao pretérito de erros e de infelicidades, nós temos ainda na nossa frente uma grande luta para vencer o maior de todos os inimigos, nós mesmos. Então, neste contexto, a batalha entre o bem e o mal faz-se inevitável.
E o bem é tudo aquilo que nos aproxima de Deus. E quando nós seguimos essas suas leis no cumprimento dos desígnios divinos, nós estamos sim a caminho da realização interior e de amplas conquistas espirituais. Mas, por outro lado, se optarmos pelo mal, e o mal é tudo que nos distancia de Deus, então não cumprimos as suas leis, afastando-nos do que é certo, causando prejuízo a nós mesmos e também aos outros. E o Evangelho de Jesus, meus queridos irmãos, ele é um tratado de ensino que nos convida sempre a refletir e a agir com firmeza, com serenidade e com constância. E é um exercício que nós precisamos fazer até nós adquirirmos o hábito de praticar a caridade no cotidiano da nossa existência. Então, as nossas virtudes, ela é uma prática contínua, nos pequenos detalhes da nossa vida. Porque uma vez adquirido o hábito do bem, essa prática constante, não há mais do que nós fazermos força para a realização das boas práticas, pois naturalmente nós teremos permitido a manifestação de Deus na intimidade dos nossos corações para o comportamento diário. Então vai ser algo natural. Nós vamos fazer, não porque é certo, mas é algo natural que vai sair de nós fazendo o bem. Paz íntima, equilíbrio, bem-estar, discernimento, firmeza, paciência e competência nas escolhas e atitudes são conquistas gradativas, são atitudes que devemos praticar no nosso dia a dia. E toda essa aprendizagem, ela requer então essa aplicação prática, repetência, isto é, fazer várias vezes, com paciência, com disposição, para que paulatinamente e definitivamente essas qualidades superiores, elas se fixem na nossa personalidade. Por isso que o espírito da Joana de Ângeles sempre enfatiza que a nossa tarefa é de sublimação interior no dia a dia. E para quem sabe discernir, cada dia guarda uma lição, que cada lição é mensagem de experiência. Cada experiência significa aprendizado. Cada aprendizado representa uma bênção. E cada bênção traz uma oportunidade evolutiva. Então, queridos irmãos, nós precisamos nos convencer de que o mundo que nós estamos vivendo hoje, ele não é um parque de recreio. Nós não estamos aqui a passeio. É um ambiente de trabalho. Não é um feriado que nós tenha sido dado para repousar, mas é um curso de aprendizado intensivo. Então, vamos procurar aprender o máximo, aplicando na nossa vida o maior dos mandamentos: amar a todos indistintamente e fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. E assim, nós vamos ver a felicidade morar dentro do nosso coração. Então, vamos lá. Vamos viver dando um exemplo vivo de amor em todas as nossas ações. Queridos irmãos, um bom domingo para todos, um dia iluminado para todas as famílias que estão nos assistindo. Obrigado pela atenção de todos e um bom domingo. Neste momento, então, ficam as nossas palavras de agradecimento à nossa irmã Jailce, pelos esclarecimentos e a consolação que nos trouxe na manhã de hoje. E agora, a fim de encerrarmos os nossos trabalhos e também recebermos o passe espiritual que ocorre através da disseminação das energias
diretamente dos benfeitores espirituais que aqui estão trabalhando em nosso favor, nós convidamos a todos para mantermos os nossos pensamentos elevados e sintonizados aos benfeitores espirituais que dirigem esta casa. E com os corações profundamente agradecidos a Deus, dizermos muito obrigado, Senhor, por mais esta misericórdia que demonstraste para conosco, em nos permitir estarmos reunidos em nome do Mestre Jesus, nesta casa espírita, recebendo as vibrações benéficas, as energias sublimes que os bons espíritos que aqui estão trabalhando prepararam de acordo com as necessidades de cada um de nós. Queremos rogar, Senhor, que as irradiações dessas energias possam direcionar-se pela Tua bondade a todos os lares dos nossos amigos que estão conosco, nos acompanhando através das mídias sociais. Que o amor de Jesus possa ser a fortaleza da nossa alma, que o seu evangelho de luz e de amor possa ser a bússola que nos conduzirá a locais mais elevados, a conquistarmos a paz que tanto almejamos. E finalizando, Senhor, queremos te rogar por todos os nossos irmãos desencarnados que neste momento aqui possam estar conosco, muitos deles sem ainda compreenderem a situação nova que se encontram. Que o teu amor infinito possa fazer brotar em seus corações e em suas consciências um raio de luz que os faça perceber esta nova situação, aceitar o amparo e o auxílio que os benfeitores aqui estão dando a todos, para que possam ser conduzidos aos locais de tratamento e de esclarecimento no mundo espiritual. Que a tua paz, Mestre Jesus, permaneça em todos os nossos corações. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos, um bom início de semana e um feliz retorno aos vossos lares. Na paz de Jesus.